Dia de clássico decisivo para tentar um avanço para a final do Carioca, mas também dia recheado de notícias, então vamos aqui a mais um giro da rodada. Vem comigo. Fala galera, beleza? Eu sou o Eduardo, dono da Analisa Vasco, e estou aqui para mais um giro da rodada, onde a gente vai falar sobre as principais notícias do Vasco nessa última sexta-feira / sábado. Então, eu já começo aqui com uma exclusiva nossa, apurada por mim diretamente, que é sobre o retorno do atacante GB, que sofreu uma lesão no joelho no começo do ano, que inclusive inviabilizou a sua ida ao Fenerbahçe da Turquia, mas que já está plenamente recuperado. E essa é a informação. Ele já vem treinando com um elenco alternativo, né? Aquele elenco 2, digamos assim, elenco B, onde treina, por exemplo, o Manuel Capasso, Lucas Eduardo, JP, jogadores que não estão no plano do time principal, pelo menos nesse momento, e vai ganhando condicionamento, vai ganhando ali também, claro, condições técnicas e táticas. Tendência é por ele ser integrado ao elenco sub-20 para a disputa do Brasileirão da modalidade, que já tem data, já tem local. O Vasco enfrenta o América Mineiro pela partida de estreia desse campeonato, e a expectativa é de que o GB, assim como algumas outras peças, estejam ali à disposição do técnico Kuropos. E também, outra apuração da Analisa Vasco, essa em relação ao clássico de mais tarde, né? O volante Sforza está relacionado, está na listagem ali do Fábio Carille para a disputa dessa partida. Terceira relação seguida dele, né? Ele que foi relacionado a primeira vez dessa sequência no clássico do último sábado lá no Newton Santos, foi relacionado no meio da semana para o jogo contra o Nova Iguaçu, e agora mais uma vez ele volta a ser relacionado. Ele havia ficado 2 partidas fora de relação, inclusive a última antes dessa sequência havia sido justamente o clássico, né, contra o Flamengo pela Taça Guanabara, aquela derrota em 2-0, e depois ele ficou de fora da relação para o jogo contra o União Rondonópolis pela Copa do Brasil e contra o Botafogo pelo fechamento da Taça Guanabara. Foram 2 vitórias do Cruz Maltino por 3-0 e 1-0 respectivamente. Ele volta a ser relacionado no clássico, aquela derrota por 1-0, volta a ser relacionado contra o Nova Iguaçu pela Copa do Brasil, aquela vitória por 3-0, e agora mais uma vez relacionado, opção aí para o Fábio Carille. Parece que está ganhando cada vez mais espaço. A gente chegou a conversar com o agente dele na última semana, a apuração da Lohane Chaves, repórter nossa, ficou um abraço aí para ela, e ele falou que os planos do Sforza incluem sim ficar no Vasco, vai tentar a sua oportunidade, ganhar o seu espaço, que não planeja sair, e até por isso qualquer proposta que surgir no momento não vai ser tratada com tanta urgência assim. Existe interesse tanto da Série A do futebol brasileiro quanto da MLS, que seria o outro mercado para o qual ele pode se transferir por uma questão de abertura de janela e tal, mas que no momento não pretende sair, pretende sim ficar e tentar a sorte no Vasco. E aí mais uma informação, essa sobre a estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro. Cruz Maltino vai enfrentar o Santos daqui 2 domingos, em São Januário, partida marcada para as 6h30 da tarde, vai ser transmitida tanto pela Record, quanto pela Cazé TV, quanto também pela Band. E aí você vai poder acompanhar esse confronto nesses 3 lugares, mas obviamente também na Analisa Vasco nas suas redes sociais, né? Então já está essa expectativa aí de começar o Campeonato Brasileiro, aquele pontapé inicial para a gente poder já sonhar, né? Enfim, com um bom campeonato, que Deus quiser seja mais um torneio tranquilo, uma participação segura, uma colocação boa pra gente, classificando mais uma vez para a competição sul-americana. Enfim, falando em sul-americana, mais uma notícia, tivemos enfim a definição dos potes do sorteio da sul-americana, o Vasco ali no pote 2, e tá podendo enfrentar a partir do pote 1, né, na divisão ali do grupo, 3 equipes argentinas e uma colombiana. Das argentinas, acredito que a mais cascuda seja o Independiente. A colombiana não é tão forte, mas pode surpreender também. E claro, também tem o pote 3 e o pote 4. Lembrando que o Vasco não pode enfrentar equipes brasileiras. No pote 1 tem ali o Fluminense, por exemplo, o Vasco não pode enfrentar. E no pote 4 tem o Vitória também, que não pode enfrentar. Portanto, vai formar esse grupo ali do Vasco sem contar com nenhum brasileiro. Regras da Conmebol, né? Não pode ter times do mesmo país no mesmo grupo ali da competição, né? Uma regra recente, inclusive, né? Se vocês lembram bem, na Libertadores que o Vasco disputou em 2018, tinha um Cruzeiro naquele grupo junto, né? Foram 2 derrotas para o Cruzeiro, inclusive. Então, uma regra recente que garante que haja competitividade ali, né? O sorteio está marcado para o próximo dia 17 de março. Vai ser lá em Luque, no Paraguai, que é a sede da Conmebol. E a gente fica na expectativa por um grupo fácil para o Vasco para garantir um avanço para a próxima fase da competição com
tranquilidade e poder sonhar com essa final em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Outra competição eliminatória, a Copa do Brasil. A gente fica na expectativa pelo fim da segunda fase, está marcado mais ou menos ali para o dia 13 de março. O sorteio não está marcado ainda, né? Havia a expectativa de que fosse ser no dia 17, mas como vão ter os sorteios da Sul-Americana e da Libertadores, a tendência é por uma remarcação e pela disputa da próxima fase já no início do próximo mês, né? Ainda sem datas marcadas, realmente tudo no âmbito da especulação. O Vasco está no pote 1, são 2 potes, né? Ou seja, por estar no pote 1, não enfrenta as equipes consideradas gigantes, né? Que são aquelas que entraram só nessa terceira fase, também aquelas gigantes que vieram da fase anterior, como o Fluminense, Atlético Mineiro. O Vasco não vai enfrentar esses, vai enfrentar de fato alguma equipe mais modesta, portanto tende a ter um caminho um pouquinho mais facilitado até que chegue de fato nas fases mais avançadas da competição, como quartas de final ou semis. Então, enfim, torcer que venha um chaveamento tranquilo para o Vasco, que consiga se posicionar bem e mais uma vez repetir uma campanha segura e confiante na competição, assim como no ano passado, quando foi semifinalista, né? Bom, galera, são as informações que a gente tem para passar para vocês. A gente agradece, claro, a você que viu esse vídeo até o final. Esperamos que você tenha gostado, ficado bem informado sobre o momento do Vasco, né? Expectativa aí pelo clássico de mais tarde. Quero ouvir sua opinião sobre esse clássico. Comenta aqui embaixo para mim o que você está esperando desse clássico e o que você achou dessas notícias também. Se você se surpreendeu com alguma, se você achou alguma notícia mais negativa, se faltou alguma a ser falada por aqui. A gente poderia, por exemplo, falar da renúncia do Júlio Brandt e do Clóvis do Conselho Deliberativo do Vasco. A gente optou por não colocar aqui, por entender que, enfim, não é tão relevante assim, mas se sentiu falta dessa notícia, comenta aqui embaixo. E claro, eu te convido a se inscrever no canal, deixar o seu like, comentar, como já falei, mas enfim, friso aqui, tudo isso importa muito pra gente, feedbacks que são importantes pra gente poder saber se tá fazendo um bom trabalho e pra você também passar pro YouTube o recado de que você gostou desse vídeo e que você quer ver mais conteúdo como esse aqui, não somente na Analisa Vasco, mas também de outros canais que façam conteúdo parecido e obviamente também convido você a seguir a Analisa Vasco nas suas redes sociais, todas sob @AnalisaCRVG. A gente está no Instagram, no Twitter, no Facebook, no Threads, então só você procurar a gente por aí que você acha e fica por dentro das principais notícias do Vasco da Gama. Galera, fico por aqui, forte abraço, valeu e até a próxima.